E agora a gente fala que o clima tem trazido muitos desafios para o produtor nesse primeiro trimestre, com atrasos na colheita da soja, como a gente tem acompanhado, e consequentemente também do plantio do milho safrinha, milho segunda safra. Então, para a gente conversar sobre essa insegurança climática, quais são as perspectivas daqui para frente, está aqui com a gente novamente o Marcelo Schneider, meteorologista do INMET. Oi, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Oi, Renata, obrigado pelo convite, prazer estar novamente em contato com vocês, todos os telespectadores aí do Agro em Foco. Muito boa noite para todos. Boa noite. Marcelo, claro, para a gente entender o comportamento futuro, a gente sempre faz uma análise também do que houve nesse primeiro trimestre, né? Então, eu queria que você começasse pontuando um pouco desse comportamento do primeiro trimestre. Exato, a gente trouxe alguns mapas aí, Renata, para mostrar o comportamento do clima nesses últimos meses e algumas coisas em questão apareceram bastante nessa estação. O que tu mencionou no início foi um dos fatos marcantes, que foi o atraso no plantio da soja, principalmente pelo atraso da chuva lá de novembro, dezembro. No mapa número 1, a gente tem aqui a chuva dos últimos 90 dias, ou seja, nesse último trimestre. E as cores mais fortes, azuladas, elas mostram realmente aonde choveu mais. A gente percebe que pega exatamente aquela área produtora de soja ali do norte do Mato Grosso, principalmente a região ali de Alta Floresta, pega algumas áreas de Tocantins e principalmente toda a região amazônica. Por outro lado, teve algumas chuvas que foram, em parte, benéficas, pelo menos permitiram o plantio da soja ali entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, apesar de que entre janeiro e fevereiro teve alguma chuva um pouco mais intensa, mas pelo menos trouxe o aumento também da umidade do solo. E por fim, as áreas secas, que costumam chover até pouco nessa época do ano, esses últimos meses, aquela área ali do norte da Bahia, no agreste da região nordeste, do extremo sudeste do Piauí, que tiveram menos chuvas. Então, em suma, as chuvas atrasaram, elas vieram até algumas áreas para salvar também a produção ali no Rio Grande do Sul. Se a gente se lembrar bem, Renato, no ano passado a seca foi bem mais severa, então esse ano pelo menos teve algumas áreas de chuva. No mapa 2, Renato, a gente vê a anomalia, ou seja, o quanto choveu abaixo ou acima da média nos meses de janeiro e fevereiro. Então, tu percebe bem que janeiro, na parte principal, centro-norte do Brasil, toda aquela parte vermelha, teve chuva abaixo do normal, enquanto que aí em fevereiro teve algumas áreas de chuva mais forte em Minas, principalmente a pontos ali localizados em Mato Grosso, também em Tocantins. Depois, Renata, a gente tem a chuva desses últimos 30 dias. O que aconteceu realmente nesses últimos 30 dias foi algumas áreas de chuva ali no leste do Paraná, sul de São Paulo, onde também estavam precisando de precipitação, porque tinham áreas de estiagem nesses últimos meses. E o fato negativo, mais uma vez, foi essa área do norte ali, pegando principalmente da metade central e norte do Mato Grosso, algumas áreas ali do norte do Tocantins, onde tiveram excesso de chuva. Aquelas áreas mais em azul, para te ter uma ideia, são volumes acima dos 500 milímetros nesse último mês. Então foi chuva bem abundante naquela região. Falando agora um pouquinho... pode continuar. Não, sim, o mapa em seguida ele só complementa isso, mostrando o armazenamento de água no solo, na parte próxima da superfície. Então, a parte mais azulada é realmente onde tem excesso, o solo bastante encharcado, então mostra essas áreas ali do norte do Mato Grosso, pega o norte do Tocantins, parte ali do Amazonas, Pará, e também ali no leste de Santa Catarina. E, em contrapartida, a Renata já tem alguns focos de preocupação, que são as áreas onde já tem menos umidade no solo, que são alguns pontos do interior de São Paulo, bem do noroeste, oeste do estado de São Paulo, parte ali do sul do Mato Grosso, e principalmente aquela região norte ali de Minas e interior da Bahia. Perfeito, muito bom essa informação que a gente trata também da condição de umidade do solo, né, que o produtor quer saber. Na sequência, você trouxe também uns mapas de anomalias, né, bastante importantes aí de chuvas, e eu gostaria de conferir e passar aqui para a nossa audiência o que nós temos. Esse em seguida, o mapa 5, ele mostra a temperatura, porque a gente percebeu que esse verão não foi tão quente, o calor não foi tão excessivo se comparar com anos anteriores. Então, o mapa da esquerda é o mês de janeiro, mostrando algumas áreas ali do centro-norte com temperaturas 1, 2 graus acima do normal. Em se tratando de verão, em se tratando de janeiro, não seria um valor tão alto. Pode ver que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, teve até áreas com anomalia abaixo, então não teve um calor tão intenso em função da nebulosidade. E o fevereiro também teve temperaturas abaixo do normal, aquelas partes azuladas ali, leste, Santa Catarina, interior de Goiás, Tocantins, em função da chuva. Então, o saldo, que foi algumas áreas de janeiro, tiveram um calor um pouco acima da média centro-norte, e depois fevereiro com temperaturas razoavelmente dentro da média.
Excelente. Marcelo, você trouxe também as precipitações para essa semana, né? Sim, agora a gente fala de previsão para essa semana, bastante importante. Tem uma frente fria chegando que vai trazer chuva. Já está chovendo na fronteira do Rio Grande do Sul, então até domingo tem algumas áreas de precipitação. Então aqueles volumes de chuva eles variam entre 20, 30, algumas áreas podendo passar de 50 milímetros até o domingo. São as áreas mais amareladas ou até avermelhadas ali na altura do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Em São Paulo, essa região, a partir de domingo, segunda, terça-feira, algumas áreas também do norte do Paraná também vão ter alguns volumes melhores de chuva. Quem não vai ter chuva, continua com o tempo seco, essa área mais noroeste do estado de São Paulo, algumas áreas do Triângulo Mineiro, parte do agreste da Bahia, ali vão contar com pouca precipitação. E a má notícia fica ali pelo extremo sul do Amazonas, extremo sudeste do Pará, onde tem muito volume de chuva, ainda continua com o tempo nublado. Por outra parte, Renata, essa área do norte do Mato Grosso, mesmo que chova, a tendência é de diminuição da quantidade das chuvas. Tá? Até uma boa notícia. Ainda continua a chover, ainda continua com umidade, tem problema com o pessoal para ir com as máquinas de campo na semana, mas pelo menos já melhora em comparação com a semana anterior. Excelente, maravilha. E aí a gente tem também a questão de temperatura do Pacífico, né? Que é bastante importante aí para as influências. O que você trouxe para nós? Isso, para complementar, a gente vai mostrar essa temperatura do Oceano Pacífico aqui, mostrando que o indicativo é de neutralidade. Não deve haver um impacto tão grande do Laninha como teve na primavera, no início do verão. A tendência é de situação próxima da normalidade. Essas áreas mais em azul ainda indicam um pequeno reflexo para essa época de outono, aquela área em retangular, bem no meio da tela, na região central do Pacífico. Para a região nordeste, lá para a região do Mato Piba, principalmente, tem uma boa notícia dessas últimas 2 semanas que a água começou a ficar um pouco mais quente. Então, isso é sinônimo de que pode voltar a chover nessas próximas semanas, melhorando um pouco do quadro algumas áreas do interior que estavam precisando de chuva. E ali para o Rio Grande do Sul, principalmente no sul do estado, fronteira com o Uruguai, com a água mais quente, aquelas áreas em vermelho, elas significam que deve também ter, principalmente no sul do estado, algumas áreas de precipitação. Muito bom, Marcelo. Falando em tempo, né, aqui com a gente, o Cledson falou, né, que lá no mês de fevereiro, em Gurupi, Tocantins, choveu 740 milímetros, mais que outubro, novembro, dezembro e janeiro juntos, o que infelizmente atrasou os plantios da safrinha. O Cledson aqui comentando com a gente, né? Então eu queria que você falasse também, mostrasse essa tendência aí do trimestre, né? Compartilhe aqui o mapa pra gente então ver o que a gente tem aí de tendência, que é super importante, Marcelo. Exatamente, a gente vai para o mapa número 11, nesse mapa a gente vê o saldo, a média do trimestre, em termos de precipitação, que é o mapa da esquerda, e de temperatura, que é o mapa da direita. No mapa de precipitação, a gente percebe algumas áreas em amarelo e em tom um pouco mais escuro de laranja, significando chuva abaixo do normal, ou seja, há sim o risco de estiagem em algumas áreas, principalmente do norte do Rio Grande do Sul até o interior de São Paulo, pegando o sul de Minas. Essa não seria, Renata, uma notícia boa, não é uma notícia tão boa para a questão do milho e safrinha, principalmente essas próximas 3, 4 semanas, que pegaria nos próximos 2 meses principalmente. Tem que ter cautela, tem que ter precaução. Apesar da chuva dessa semana, a tendência é, entre abril e maio, ter alguns períodos até de veranico, que é muito comum lá no Rio Grande do Sul. Em termos de temperatura, no mapa da direita, a gente observa que a parte mais norte, pegando ali do Goiás, Tocantins, até a Amazônia e parte do Nordeste, com temperatura acima do normal, e de São Paulo, do Paraná para o sul do Brasil, muita variação na temperatura, viu, Renata? Deve ser um outono com alguma entrada de massa de ar, algumas massas de ar frio que podem até trazer uma chance de geada mais precoce, uma geada mais aí por final principalmente em maio e início de junho, tá, com temperaturas baixas, mas a gente também vai ter influência de algumas ondas de calor, porque esse outono não deve ser marcado por frio intenso, mesmo que tivesse ainda uma influência agora do final do Laninha, a tendência de temperaturas bastante variáveis. E para o mapa número 12, Renata, a gente detalha mês a mês. A gente percebe que no mapa de cima, a gente pode ver ali o mapa da previsão do IMET, mostrando que entre abril, maio e junho, como eu falei anteriormente, algumas áreas mais secas aparecem entre as Missões Gaúcha, divisa ali com Santa Catarina, pegando algumas áreas do sudoeste de São Paulo, ainda até o sul de Minas. Em contrapartida, as áreas, como eu mencionei anteriormente, a área de Goiás, Tocantins, teriam precipitação, principalmente agora nesse próximo mês, que marca aí ainda um mês bastante chuvoso naquela região. E aí, no mapa seguinte, no mapa 13, a gente vê a temperatura,
tá? Que sempre é bom a gente ter essa atenção. A tendência de que em abril, períodos de calor predominem em parte da região sul e central do país, mas tem uma novidade. Na próxima semana, já a partir desse final de semana, Renata, entre segunda, terça, quarta, quinta-feira, vamos ter uma pequena massa de ar frio de intensidade moderada que já vai trazer clima de outono aí para a região sul do Brasil e depois chegando entre terça e quarta-feira entre São Paulo e sul de Minas. Então vamos ter uma queda de temperatura já na próxima semana. Mas como a gente percebe nos mapas, a tendência não é de ter temperatura baixa durante toda a estação. Eu diria que entre maio e junho, principalmente final de maio, segunda quinzena e início de junho, aí sim a possibilidade é maior de que a entrada das massas de ar frio sejam fortes. E nessa virada aí de maio para junho, aí sim a tendência de, inclusive, chance de geada na região sul do Brasil seja mais forte. Obrigada, Marcelo. Excelente, como sempre, tê-lo aqui em nosso Agrofoco TV Digital. Seja sempre bem-vindo, uma ótima noite. Com certeza a gente se fala em outras oportunidades, tá bom? Tá, ok, agradeço aqui diretamente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do IMEC. Te agradeço, Renata. Até a próxima. Até a próxima.